Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Seja Intencional, um podcast que eu criei a fim de prover para você que está me ouvindo ou me vendo uma vida mais intencional, mais cheia de propósito, mais cheia de sentido. E nós estamos aqui para falar sobre práticas intencionais que nós tivemos, sobre aprendizados que nós colocamos em práticas intencionais que fizeram e estão fazendo diferença na nossa vida. Nós somos a Mente Mestra, estamos durante todo esse ano aqui juntos, aprendendo diversas coisas com os livros e uns com os outros. Hoje nós vamos discutir, nós vamos debater, nós vamos conversar sobre o livro do Napoleão Hill, Como Aumentar Seu Próprio Salário. Eu sempre gosto de dizer isso. O podcast Seja Intencional, nesse formato de conversa com a Mente Mestra, é inspirado no Resumo Cast, um podcast que eu escuto bastante, que fala dos aprendizados que os livros proporcionam. Também faço questão de falar da nossa diferença. Nós não lemos por ler, nós lemos para praticar. É isso que faz o aprendizado ficar cada vez mais forte e sedimentado. Então, a proposta desse podcast é como aumentar seu próprio salário. Queria agradecer a vocês que estão aqui, alguns mais uma vez, alguns a primeira vez, para nós levarmos para os amados que estão nos vendo, nos ouvindo, esse conhecimento a partir de nossas práticas. A primeira pergunta que eu quero fazer é: quem são vocês? De uma maneira bem prática, bem resumida. Quem começa? Posso começar. Sou o Diego, participo da Mente Mestra, né? Sou coach também e tento levar um pouco do que eu aprendo tanto na Mente Mestra como em outros ensinamentos para as pessoas, para terem as mudanças que eu estou tendo, tanto na Mente Mestra como em outros treinamentos, outras formas de conhecimento que eu já tive. E quando eu ensino, eu estou aprendendo duas vezes, né? Então, reforça mais ainda tudo que eu já sei e eu consigo, né, passar isso para as outras pessoas. Consegue. Ainda bem. Aproveitando a deixa, né, que eu falei aqui. Boa noite a todos, meu nome é Suelen. Também participo do Mente Mestra, sou filha de Deus, sou jornalista. E é um prazer enorme, inenarrável estar aqui com vocês, compartilhar conhecimentos com vocês também. E o livro, com certeza, foi mais um divisor de águas. É muito bom, a gente vai comentar mais à frente. Mas é isso, sobre mim, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Samuel, eu sou marido da Summer e pai da Isabel. Advogado, participo da Mente Mestra desde o meio do ano e tenho participado dessa leitura intencional, dessas práticas de mudança de paradigma, de crenças a partir de cada leitura, de cada conversa, de cada prática que é feita dentro da Mente Mestra. E estou aqui para aprender ainda mais com essas pessoas aqui tão especiais. Samuel tem uma peculiaridade, gente. Ele, quando entrou na Mente Mestra, acabou o potencial dele. E agora, para saber o que é acabar o potencial... Aí é tem que seguir o Samuel no Instagram, né? Para saber o que é. Segue o Samuel no Instagram. Inclusive, à medida que a gente vai falando, os Instagrams vão aparecendo, né, Felipe? É isso mesmo? Oi, gente, eu sou Jordana, sou filha, mãe, educadora, professora e estou aqui aprendendo e ensinando com esses jovens. Uau! Tem uma universidade aqui em Fortaleza que tem esse slogan, né? Como não estão patrocinando, a gente não vai falar absolutamente nada, né? Pessoal, para quem é esse livro? Quem gostaria de dizer? Porque de repente tem alguém aqui que entrou pelo título, Como Aumentar o Seu Próprio Salário. Mas para quem é esse livro, na cabeça de vocês? Para quem que o Napoleão Hill escreveu esse livro? De fato, esse livro, ao meu ponto de vista, é para quem pretende aumentar a sua renda, para quem busca algum objetivo de vida, ou seja, paz de espírito, paz no local de trabalho, paz em casa, nessa linha. É interessante, eu acho interessante isso, não esse livro, ele está realmente focado na produção de riqueza. Como ele tem outros livros que falam sobre isso também, mas alguns outros livros do Napoleão Hill, por exemplo, Quem Pensa Enriquece. Ele vai falar que riqueza não necessariamente é dinheiro, mas paz de espírito também é riqueza. Sim. Interessante essa sua sacada. Quem mais?
Eu acredito que é para quem é esforçado, é inteligente, quer fazer acontecer, mas não sabe como. Que, assim, tá disposto a pagar o preço, mas acredita que, embora seja um bom colaborador ou um bom empresário, ele faz, mas não sai do canto. Falta alguma coisa. Ele tenta, ele se esforça, ele dá o melhor, ele fica, às vezes, além do horário de trabalho, mas existe ali uma parte da fórmula que ele não sabe qual é, que está faltando para ele enriquecer. E aí entra nessa questão de enriquecer em outras áreas também, não só financeira, mas que está em busca de uma resposta mais completa sobre crescimento. Uau, você viu como ela foi bem pontual, ela nichou o direcionamento do livro. Para quem, desculpa eu ser repetitivo, é porque eu gosto de ser didático, mas vocês entenderam aí? É para quem está fazendo, acreditando que está no caminho, mas algumas coisas precisam ser apontadas. Muito bom, Suelen. Diego? É para todas aquelas pessoas que querem tomar posse da sua mente e usá-la a seu favor. Querem ter uma atitude positiva e passar isso para as outras pessoas, não ficar só para si. E a partir disso é que eles conseguem gerar riqueza, ter sucesso profissional, sucesso financeiro, nos relacionamentos e conseguem alcançar os objetivos, né? Que é, quando a gente for falar, um dos princípios dele é definir os objetivos e alcançá-los. Mas o primordial que eu achei foi isso, tomar posse da sua mente e usá-la a seu favor. Muito bom, Samuel. Quem quer desenvolver projetos com finalidades econômicas ou finalidades não econômicas, esse livro ele pode ajudar, ele é uma ferramenta importantíssima para quem quer desenvolver projetos que têm uma finalidade financeira de busca, de ganho financeiro, de ganho na sua vida profissional, quanto a mesma pessoa que tem outros projetos que não sejam financeiros, como o desenvolvimento de um grupo de convívio, como o desenvolvimento de uma atividade assistencial. Eu acredito que esse livro é uma ferramenta de desenvolvimento porque ele ensina, ele dá ferramentas para que você se aproprie de sua mente do ponto de vista que você tenha uma atitude mental positiva em relação a si e em relação aos outros. E diferentemente assim, do que aparenta pelo título, parece que ele vai dar, invista seu dinheiro nisso, faça isso, venda isso, mas em nenhum momento ele fala assim diretamente de como você aumenta seu salário, né? Fala indiretamente, através das atitudes, dos pensamentos que geram um aumento de renda, independente do que você esteja fazendo da sua vida. Verdade. Vai gerar por causa disso. Eu faço também um comentário, porque hoje se vende situações de ganho financeiro muito fácil. De um retorno muito rápido. Faça isso, que o retorno vai ser rápido, ele vai ser exponencial. Não é. Existe um caminho longo a ser percorrido e um caminho interessante. Tanto que eles passaram por isso, né? No livro ele relata que foram anos e anos, né, de experiências altos e baixos. O próprio Napoleão Hill, né? Ele passou inúmeros anos fazendo isso. E obviamente, eu tenho aqui, tá, gente, pessoas que colocaram algumas coisas em prática e estão produzindo, de fato, resultados. Eu, particularmente, sou um deles, mas a coisa ela vem ao longo do tempo a partir de repetições das coisas que aprendemos. Para quem é esse livro, né? Eu fico com o conceito da Suelen também. Eu tinha pensado na questão para quem precisa de mudar, para quem precisa mudar comportamentos para adquirir uma certa condição financeira, uma melhor condição financeira. E na cabeça de vocês, qual a ideia central desse livro? Acho que é ter um objetivo definido. É o primeiro princípio que ele dá, né? E a ideia central é você ter tudo parte disso, ter um objetivo definido. Tem uma frase que não está no livro, é atribuída a Sêneca. Quem foi Sêneca? Não faço a menor ideia, só gostei da frase dele. Que é, quando você não sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável. Então, o primeiro princípio dele é disso, definir seus objetivos, a partir disso traçar um plano, colocar o plano em ação e conseguir alcançar de forma regrada, de forma disciplinada o seu objetivo. A ideia central é isso, definir seu objetivo. Eu também acredito nisso, Diego, que o livro ele traz como ideia central uma filosofia de sucesso, onde a pessoa, eu ou você, colocamos o nosso objetivo e venhamos alcançar. Isso. Muito bom.
Bem, eu vou ser impactante. Talvez seja interessante até Meu editar. Deus. Meu Deus. Acabou o Tanto que vou potencial. falar em primeira pessoa. Para mim, a ideia central deste livro é: eu sou o único responsável pelo valor do meu salário. Ah, é forte. É forte. Isso remete até a um outro livro que vai reverberar na nossa vida durante muito tempo, que é o Responsabilidade Extrema. Tá aqui, viu, gente? Tá aqui o Responsabilidade Extrema. Nós gravamos um podcast que dá viradas de chaves impressionantes. Na verdade é isso. Se você se responsabilizar pelo resultado que você quer, você vai ter. E claro, o livro dá um bom direcionamento disso, um direcionamento sensacional. Para mim, a ideia central do livro é a gestão das emoções. Por incrível que pareça, o título ele não seria atrativo para isso, mas no final das contas, os meus atos, as minhas atitudes e os meus resultados vão depender da gestão das minhas emoções. Sobretudo porque ele propõe algumas coisas que são teoricamente muito óbvias, tão fáceis, que beira o ridículo. E se eu não gerenciar a minha emoção para fazer essas coisas simples, porque se eu não governo minhas emoções, eu vou dizer isso é tolice. Eu não vou fazer isso. Então, para mim, a ideia central desse livro é você governa suas emoções. E aí, se você governar, você vai produzir algum novo resultado. Muito bom. Para mim, ele é muito sobre mastermind também, né? Que é um dos princípios que a gente vai falar provavelmente em breve. Mas eu uniria os dois principais pontos que o Diego falou, né? Que é a definição do objetivo junto com o mastermind. Porque ele fala que você precisa ter um objetivo definido, porém, para alcançar ele é muito mais fácil com pessoas certas, conexões. Verdade. Então, eu acredito que a principal lição que eu aprendi do livro, realmente o objetivo central dele, seja mostrar um caminho de acordo com o objetivo e pessoas alinhadas a esse objetivo, somando um propósito maior e indo mais longe através dessa união. Então, faz muita diferença se conectar, como a gente está aqui, né, nesse momento, se conectar com as pessoas certas e direcionar a um crescimento específico. Muito bom. E o que significa aumentar seu próprio salário? Eu vejo como definir o objetivo e criar um desejo ardente por ele. Que assim você fala desse objetivo para as outras pessoas com tanto entusiasmo, que passa tanta confiança para as outras pessoas, que as outras pessoas acreditam no seu objetivo mesmo. Aí você pode vender o que você quiser, porque elas vão acreditar em você. Você vai ter um desejo ardente tão grande por esse objetivo que as outras pessoas vão acreditar em você e você pode vender e, consequentemente, aumentar seu salário. E é muito impressionante, cara, essa coisa de eu acreditar em mim, de eu acreditar na minha ideia. Eu não sei se vocês percebem, mas as pessoas elas passam a acreditar quando nós acreditamos de verdade. Enquanto nós não acreditamos de verdade, as pessoas elas não vão dar crédito. E o que é mais legal, quanto mais eu acredito, mais as pessoas acreditam, mais eu acredito, mais as pessoas acreditam, e vai virando esse ciclo abençoado, interminável de prosperidade. Muito bom, Diego. Jordana. E isso continuando, você estava falando, a fé ela é um fundamento que está lá no livro, né? É um capítulo, é um princípio e que auxilia no alcance do objetivo. E para mim aumentar meu próprio salário é ter um sucesso duradouro. Sim, muito bom. Sucesso duradouro. Também não adianta se aumentar e depois é que nem a pessoa que não era acostumada a ganhar dinheiro, aí deu uma acertada na vida, começou a ganhar dinheiro e se perdeu. É o rico que continua pobre. Samuel. Viver por um propósito maior do que eu mesmo. Aumentar o meu próprio salário não é viver para mim, não é viver segundo simplesmente as minhas percepções. É eu ter uma noção de que existe algo muito mais importante do que o que é material, o que é visível, palpável. É quem você é, quem você se tornou a partir do objetivo que você definiu. Para mim, aumentar o seu próprio salário é isso. Muito bom, excelente. Perfeito. E é exatamente isso que
eu ia falar também complementando em relação ao legado, que o autor fala muito sobre isso. Quando a pessoa, no caso eu, né, citando, estou focada em um propósito, que eu quero deixar um legado, que eu quero agregar a vida das pessoas, não esperando algo em troca, mas algo que flui de mim, é muito mais fácil retornar e eu crescer. Então ele fala realmente assim que no início ele queria o dinheiro, ele queria o crescimento, mas a partir do momento em que ele entendeu que o maior legado que ele poderia deixar não era coisas materiais, mas ajudar as pessoas, né, a sabedoria, o conhecimento dele, ele passou a compartilhar isso genuinamente, ele cresceu e ele ficou rico. Então eu acredito que é como um propósito realmente, um foco em realmente saber o que se quer, né, o objetivo definido, e realmente unir essa questão de ir adiante por um propósito, por um legado a se deixar, né? Hoje eu tenho resultados disso. Hoje que eu falo, minha esposa, ela não está na mente mestre, mas ela sente, ela vive uma transformação na vida dela que era para mim, e ela vê isso acontecendo em mim e aconteceu nela. Sim, ela está na mente mestre e eu vejo os meus objetivos sendo cada vez mais expandidos para as pessoas que estão ao meu redor. É o poder, o princípio do mastermind, né, que reverbera. Tem até um livro muito difícil de se achar, o livro Poder das Conexões. Eu já quis achar esse livro para nós lermos, mas confesso que não achei. O único que eu achei na internet estava custando R$550. Porque lei da oferta e da procura. O livro é difícil. Que ele fala aquela frase que você já deve ter escutado falar. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. E aí nesse livro ele vai trazer também um percentual de pessoas que vão ser atingidas a partir de você. Ele vai falar, eu não me lembro dos percentuais, mas ele vai falar dos percentuais das pessoas que vão ser atingidas a partir da sua mudança. Então é o que o Samuel está falando. O que ele está aprendendo e praticando intencionalmente está reverberando na vida da esposa. Então o livro vai dizer o seguinte, as pessoas mais próximas de você, tantos por cento também vão ser atingidas pela sua mudança. Aí ele vai além. As pessoas mais próximas das pessoas mais próximas de você, um certo percentual também vai ser atingido por essa mudança. É muito legal conversar, né? Vamos descobrindo certas coisas. Isso que ele está dizendo no capítulo que fala do Mastermind, fala da relação do esposo com a esposa. Sim. Que é o maior. Que é o maior, e ele fala inclusive do romance, a história do amor e do sexo. Então, assim, o livro ele é altamente complexo, completo, né? Ele traz essa mentalidade do relacionamento do cônjuge com a esposa. Bem bacana. Eu trago aqui 3 resultados dela, né? Ela vai assistir isso aqui, espero que ela assista. Manda um alô pra ela aí, mano. Sam, alô pra você aí, Samia. Você. Ela iniciou a academia, ela iniciou um curso de inglês e foi promovida no trabalho. Uau. Então, os resultados falam. Tá vendo aí, maridão? O segredo é ler como aumentar seu salário. E participar da Mente Match também, né? Agora, claro, gente, essas coisas não são milagres, tá certo? Isso é fruto de atitude, de intencional. E particularmente, Samuel é muito, muito intencional. Ele diz que vai fazer e faz. Todos nós somos, eu estou validando aqui pela parte, né? Ele está na parte. E aí, essa eu quero ver. Uma metáfora para explicar esse livro. Eu acho que é de um agricultor. O agricultor, ele começa definindo o que é que ele vai plantar, né? Ele define o seu objetivo. E chama pessoas para ajudar, né? O mastermind dele. E ele planta, ele ara o terreno, ele limpa o terreno. Só que assim que ele planta, ele não vê o resultado. Ele tem que ter a fé, como a Jordana falou, a fé aplicada, de que vai florescer, que vai ter frutos ali. E no tempo certo, floresce tudo. E quando floresce, ele ganha as sementes que ele plantou, mais as frutas ou outras coisas. Ele ganha além do que ele trabalhou. Ele ganha as sementes e ganha aquele além. Acho que pega bem essa metáfora. Aproveitando aí. que tu tá falando de frutas, que a minha tem relação. E aproveitando que a gente falou de amor também, que o meu amor me ajudou com essa metáfora. O Vitor, né, amor? Que tava conversando com ele, eles vinham pra cá, eu morri minha parábola e tá minha metáfora.
E aí, a frase que eu mais consegui pensar realmente foi aquela, né, bem comum, mas verdadeira, que é: sozinho eu posso ir mais rápido, mas em conjunto eu vou mais longe. E pra mim isso é fato. E é um dos termos do livro. Mas em relação à metáfora, ele citou pra mim uma mexerica, né? Tangerina, que tem vários nomes, né? Uma tangerina, ele amou. A tangerina, ela tem um gomo, ela é boa, né? Sozinha, ela é útil, ela serve pra saciar. Mas ela não é suficiente. Quando ela está com as outras com gomo, ela formando uma tangerina completa, Uau. ela é o suficiente para nos alimentar. Então, eu acredito que seja esse o poder das conexões também, que fica completo. Ela é incompleta sozinha, e com outras pessoas de mentalidade diferente, podemos realmente saciarmos melhor nossas necessidades. Para mim, a metáfora que mais, não vou dizer que mais, porque vocês estão brilhantes nas metáforas, mas a metáfora que eu quero trazer para cá é a metáfora da Jordana, trazendo mais uma vez o conceito de que, para mim, a ideia central do livro é o controle sobre a mente, é a gestão das emoções. Jordana, quantos quilos você já emagreceu? 11 quilos em quantos dias? 36. 36 dias. Emagreceu 11 quilos em 36 dias. Por que eu estou usando a Jordana? Por que eu estou usando a Jordana com essa metáfora? Porque eu estava numa sessão individual com ela e por várias vezes, antes desse processo de emagrecimento, ela fez a cirurgia, né? A redução, chama bariátrica, é isso? Isso. Ela fez a cirurgia e antes nós já havíamos conversado diversas vezes sobre o fato de que a comida pela ansiedade era a gestão das emoções. Era só entender a gestão das emoções. A Jordana buscou outras coisas, ela é uma acadêmica profissional, então ela é a pessoa do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, então ela estuda muito e isso ficou em segunda instância, mas a Jordana decidiu ir fazer. E o que eu estou querendo dizer a metáfora? Eu estava conversando com ela em uma sessão individual, você há de concordar comigo, e em um dos nossos temas, ela falou, eu perguntei a ela como estava a questão da ansiedade para comer. Aí ela disse a seguinte frase: Rondinelli, é impressionante como é só a mente mesmo. Porque hoje eu me sinto saciada, mas mesmo assim eu tenho vontade de comer. Aí o que ficou no ar? Eu tenho vontade de comer, mas eu não vou comer porque não cabe mais. E eu entendo isso. Por quê? Porque embora eu seja magro, eu tenho uma fome de uma pessoa que come muito. Se eu não for intencional, eu continuo comendo. Vocês acreditam? Então eu tenho que verdadeiramente dizer assim: parei, já estou satisfeito e vamos para a próxima. E muitas vezes durante o dia, não sou nutricionista, não tenho expertise com isso, mas eu sou um ser vivo que lida com isso, com a fome. Você é um ser vivo que lida com a fome? Pois eu também sei, eu não sei, né? Eu busco cada dia lidar com a fome. Tem horas do dia que eu penso que eu estou com fome. E o que eu faço? Tomo água. Para dizer para mim quando eu estou com fome. Porque quando eu estou com fome, de verdade eu sei que eu estou com fome. Então a minha metáfora, ela foi inspirada em você. O resumo disso tudo é só você controlar a mente. Dando a frase da Jordana, onde nela é impressionante como é o controle da mente. Porque eu estou saciada, mas ainda assim eu estou com vontade de comer. É isso aí. Então, como ele falou muito, né, então vou trazer aqui a minha. Mas é isso mesmo, é tudo isso que ele falou, é a mente. Então, assim, a minha metáfora, eu imagino que você ou eu, algum de nós aqui, recebamos em casa um eletrodoméstico. E esse eletrodoméstico, ele vem com um manual. E esse manual diz o que é que eu tenho que fazer. Só que, por muitas vezes, eu não vou olhar o manual, eu já pego o eletrodoméstico e fico lá, boto aqui a tomada, liga aqui e tal, e fico quebrando a cabeça.
Então, por que é que eu fiz essa metáfora? O livro, ele apresenta todo o norte de como ter o sucesso, como você ter o seu objetivo, tê-lo como um desejo ardente, é o que fazer, é ter uma atitude positiva, é usar da fé. Ele tem um passo a passo, ele traz. E basta eu seguir esse manual de sucesso, que é o que acontece com o eletrodoméstico. Se eu não seguir, eu vou ficar quebrando a cabeça. Se eu estou ali quebrando a cabeça e não estou atingindo os meus objetivos, está faltando alguma coisa. E o livro está lá para dar essa ajustada, onde precisa ser ajustado, como foi colocado inicialmente pela Suelen. Uma dica para quem quer aumentar o seu próprio salário. Você aí quer aumentar o seu próprio salário? Você já aprendeu alguma coisa até agora? Já aprendeu? Você vai aprender mais alguma coisa aí. Ó. Uma dica para quem quer aumentar o seu próprio salário. Faça algo além do que você é pago para fazer. É o básico, né, Samuel? Exato. Mas é o básico que funciona. Ah, mas ninguém vai ver, eu não vou ser notado, eu vou ser feito de besta. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de quem você é, de quem você está se tornando. Se você quer realmente aumentar seu próprio salário, você precisa ter isso em mente. Fazer sempre algo a mais do que você é pago para fazer. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém recompense. Aquilo ali você está semeando, plantando um plantio na sua mente. No terreno da sua mente. Eu tenho 2 pontos, duas dicas, né? Na verdade. A primeira é o que o livro chama regra de ouro. É você fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você em todas as situações. Não fazer isso só para determinadas pessoas ou em determinadas situações. É fazer isso em todas as situações mesmo. Sim. E a segunda é usar o seu tempo livre para alcançar seus objetivos. Porque o livro fala, né, que o tempo de dormir e o tempo de fazer seu trabalho já é um tempo fechado. A diferença que faz é nesse tempo livre, que você usa para alcançar seus objetivos. Então a segunda dica é essa: use seu tempo livre para alcançar seus objetivos. Para mim, a dica ela é básica, é completamente usual. Eu pratico muito na minha vida e recomendo muito para as outras pessoas. Se afaste de quem te atrapalha e se aproxime de quem te aproxima. É básico. Quem é? Você tem os seus critérios. Uma coisa é certa, e eu espero que vocês concordem comigo. Quando eu entrei nesse mundo de pensar, quando eu entrei nesse mundo de ser intencional, eu percebi que eu não cabia mais em certos lugares e nem com certas pessoas. É até sério falar esse negócio, eu nem cabia, parece que eu fiquei grande, né? Parece que eu cresci, que as outras pessoas são menores do que eu. Não, eu só descobri que existem pessoas que pensam também. Pessoas que querem buscar as coisas também. E pessoas que mesmo pensando, mesmo querem buscar as coisas, que também se perdem de vez em quando. Que brincam, que também falam bobagens, mas que está em suma, ou na maioria das vezes, preocupado em conseguir alguma coisa. É o princípio do Mastermind. A minha dica é essa. De verdade, procure estar perto de pessoas que pensam, que agem intencionalmente. Esse contágio vai fazer a diferença na sua vida. E aí, claro, né, leia o livro, você vai entender mais sobre isso e sobre mais outras coisas. A minha dica é fazer o objetivo, que ela funciona muito bem para mim. Faça seu objetivo, tenha um plano definido e se torne um obcecado pelo seu objetivo. Sim, obcecado. Isso funciona muito para mim, muito mesmo. Hoje eu vejo assim que, já que o Rondinelli trouxe a questão de resultado, né, de perda de peso, tudo, dificuldade para ir para a academia. Então, o livro me ajudou nesse processo também, porque tem uma parte do livro que ele fala sobre hábitos, né? Hábitos saudáveis, hábitos de saúde. Então, assim, hoje eu estou indo para a academia diariamente, durante a semana, estou focando numa alimentação mais saudável. E isso, assim, estou realmente obcecada por esse objetivo, porque eu tenho um foco no resultado no final do ano. Que é na festa do meu filho, né, do ABC dele, eu estava vestindo um vestido bacana e poder dançar uma valsa com ele. Então, estou obcecada nesse objetivo. E vai ficar muito boa no vídeo na foto. Com certeza. E até o autor cita, né, que uma das dicas para
ser focado, né, em um objetivo, obcecado, é repetir para si mesmo, escrever uma frase em um papel e ficar repetindo aquilo durante o dia intencionalmente, para a mente realmente, o subconsciente entrar e encontrar uma forma de tornar real. Porque nas outras demandas do dia a dia, às vezes a pessoa sai do foco e realmente não tem aquele objetivo definido. Então, é uma dica. E aproveitando a deixa para falar sobre a minha dica, é bem disruptiva e polêmica, mas esteja disposto a perder. Que é realmente na contramão, porque o autor até cita alguns exemplos, né? Mas às vezes a pessoa quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. E entra no que o Samuel falou em relação a fazer algo a mais, fazer o além. E aí o autor cita alguns exemplos que me marcaram muito, que é, por exemplo, em relação a quando ele trabalhava com aço, né? E aí ele mudou o mercado do aço na época, porque ele barateou o aço. E para o mercado e para as pessoas parecia que ele estava perdendo. Parecia que era uma loucura. Os concorrentes ficaram com raiva e tudo, aquela polêmica. Mas ele tinha um propósito. E através disso que ele se manteve firme, ele conseguiu que o aço fosse aplicado em outros produtos, ferramentas que não eram aplicados antes por conta do preço. E ele se manteve firme porque ele sabia o que ele estava fazendo, apesar das retaliações. E ele perdeu aparentemente no início. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu paz, né, provavelmente com muitas turbulências, mas ele conseguiu ganhar muito mais depois. Então ele fez um sacrifício temporário para conseguir realmente aplicar a metodologia que ele queria, mas ele conseguiu crescer. E aí outras pessoas, os próprios concorrentes dele, depois se uniram a ele, entenderam ele, ficaram gratos até porque foi aplicado em outros, né? Enfim, o mercado cresceu muito mais do aço. Ele mudou realmente a história dos Estados Unidos de inúmeras maneiras. E foi uma grande lição, que eu até apliquei na minha vida também, que quando for compartilhar a parte da própria vida, mas que é necessário sacrifício para crescer a sacrificar alguma coisa, né? Não dá para ter tudo, que eu aprendi com o Rodinelli também. Então, acredito que seja isso. Saiba o que você quer, esteja disposto a sacrificar o que for necessário para você conseguir. Eu gosto dessas sacadas disruptivas, eu acho disruptivas. Ele até fala de uma parte, né, que se você é vendedor, não tiver que arredondar um valor, arredonde sempre para baixo, arredonde sempre a favor do cliente, porque vendedores já perderam clientes, grandes clientes, porque ficaram com um mesquinho de não querer arredondar para baixo, arredondaram para mais e acabaram perdendo o cliente por causa disso. Amiga, até aproveitando o teu gancho, porque isso é muito bom, ele fala sobre honestidade, que muitas vezes a pessoa, por ser honesta, parece que está perdendo, né? Por ela ser correta, por ela ser certinha, mas sempre volta, o bem que a gente planta sempre volta. Então, inúmeras vezes no mundo dos negócios ele fazia algo que parecia prejudicar ele, mas lá na frente ele colhia o bem daquilo. Então, isso é fato. É real, realmente. Acaba sendo outra dica, né? Seja honesto. Seja honesto. Porque o bem com certeza volta no bem. Amém. O que mudou na sua forma de pensar ou agir depois dessa leitura? Na verdade, assim, o que mais eu aprendi, né, foi que eu já tinha aprendido em outro livro do Napoleão Hill, reforcei esse aprendizado de que não existe fracasso permanente, existe derrotas temporárias. E eu tenho que trabalhar meu subconsciente para isso virar um hábito. Quando eu achar que é um fracasso permanente, trabalhar isso que é apenas uma derrota temporária. E a partir disso está sendo plantada uma semente que eu vou conquistar alguma coisa. O maior... ele fala isso aí também no Quem Pensa Enriquece, né? A releitura, né? Os livros dele, quando nós começamos a nos debruçar sobre os livros dele, vocês e nós, e vocês também vão perceber que são releituras. E ele pega as mesmas coisas e foca para outros lugares. É só uma questão de direcionar o foco, né? Fala, Jornal. Isso. E ele também fala no Quem Pensa Enriquece e fala nesse livro também sobre a questão do foco, né, no objetivo. E o que mudou para mim na minha vida, se eu já era focada, hoje eu sou focada 10 vezes mais nos meus objetivos, nos meus planos. E com isso eu tenho visto que eu tenho realmente alcançado os meus resultados. E eu tenho que validar ela, viu? Porque uma das práticas que tivemos, né, que eu fui a dupla dela, meu Deus, essa mulher faz muita coisa. E o checklist dela é tudo verdinho e focado. É coisa difícil, é mestrado daqui, é curso de lá, é filho daqui. E parabéns, viu? Você. É verdade. Com essas bolas de vidro. Bem, eu vou na mesma linha do Diego.
fracasso, como lidar com o fracasso foi assim muito impactante para mim. Hoje eu lido mais com as perdas, bem mais altruísmo, bem mais empatia, muito mais tranquilo, muito mais leve. Eu perco, sei perder. Hoje eu sei perder melhor. Parece louco, né? Isso. Hoje eu sei perder melhor. E ficar bem. Às vezes tem um problema com o carro, às vezes um investimento que eu aplico e não dá certo. E eu lido muito bem. Eu digo, bola pra frente, deu prejuízo, mas na próxima eu consigo. Gera em mim uma semente, um benefício muito melhor. E aí? O controle das emoções, né? Foi bem colocado aqui. Para mim, esse livro ele veio num ponto muito chave, que eu até conversei com o Ron. Eu acredito que tem um propósito, né? Tudo um propósito de Deus na minha crença. Então, no momento que eu estava sofrendo uma perda no trabalho, de uma colaboradora muito boa, que estava saindo, né, para outra empresa, merecidamente, porque ela é realmente muito boa, multinacional. E aí, eu estava lendo nesse dia, quando eu soube da notícia, eu estava lendo sobre a diversidade no livro. E sobre como utilizar a diversidade como um trampolim. E aí, como o Rondinelli fala, não é só uma leitura. Se eu aplico aquilo na minha vida, faz toda a diferença. E aí, a partir daquele momento, eu dei uma acordada realmente na empresa, que eu já fazia várias coisas, mas eu não era envolvida no completo, na gestão completa, eu era mais focada na minha equipe. E aí eu me movimentei, eu não aceito, vou atrás de outra pessoa. Aí falei com o Rondinelli, peguei indicação, fui atrás, não deu muito. E assim, mudou muita coisa dentro da empresa a partir do meu posicionamento, inclusive na parte administrativa. Então assim, eu tirei essa lição da diversidade, eu consegui reverter e realmente apliquei mais o Mastermind em relação a me aproximar mais das pessoas, criar conexões, entender que eu preciso de pessoas e as pessoas precisam de mim. Então, é um compilado, né, de tudo que a gente conversou. Mas de entender, como o Samuel falou, a questão de saber perder e saber ressignificar isso, né? Saber usar como um trampolim. Ressignificar. É um novo sentido, um novo significado para aquela situação que aparentemente é ruim. Bom, Que é só aparente. E assim, até é irônico, mas é tão bom, porque se talvez ela não tivesse saído, eu não sei se eu teria despertado para tanta coisa e eu descobri outras coisas que precisavam ser consertadas. Então, tudo tem um propósito, né? Existem os percalços, mas muita coisa pode ser consertada a partir de um posicionamento, porque eu poderia amofinar ou eu poderia partir para cima. E a partir do posicionamento, muitas outras coisas mudam também. Aí você vê que é um controle mental também. Isso, entra no controle mental. No meu caso, eu não diria que mudou uma forma de agir ou uma forma de pensar. Mas eu diria que mudou uma forma de eu comunicar uma coisa. E vocês vão saber isso com mais clareza quando eu citar a frase que eu colocaria na camisa, em uma camisa. Mas eu passei a comunicar melhor para os meus clientes e para os meus amigos e para algumas pessoas que, se elas se prepararem para uma determinada situação, vai ser mais fácil sobreviver a essa situação. Eu até costumo usar uma frase: quando você vai para Gramado, todo mundo quer ir para Gramado, todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas que buscam Gramado como um polo turístico, eles também estão procurando o frio. Faz sentido para vocês? Sim. Não. Quando se vai para o frio, se leva um agasalho. Então, e aí eu vou explicar melhor quando eu disser qual era a frase que eu colocaria numa camisa. Eu passei a usar esse jargão, que ele nem fala em Gramado, ele nem fala em frio, mas a vida fica muito melhor se você for para determinado lugar, for ter uma determinada discussão e saber, ou pelo menos prever, o que aquele momento vai gerar. Eu passei a falar isso. É uma outra metáfora que eu aprendi com esse livro. E aí, dentro desse contexto, né, relatem uma prática pontual e um resultado factível das práticas intencionais dessa leitura. Nossa, eu tenho uma prática assim que foi incrível da leitura e que tem a ver com a questão do fracasso. Lá no livro, ele discorre assim, sobre mais de 30 questões de causas do fracasso. Eu peguei essa lista e comecei a ticar, identificar o que era. Teve uma específica que fala sobre o ato da curiosidade sobre a vida alheia, que isso desperdiça tempo e energia.
E aí eu tenho uma pessoa que me ajuda com as crianças e ela sempre chega contando as histórias da vida dela. Isso já estava virando até novela mexicana. Ao ponto de, no dia que ela não chegava contando, eu perguntava, e aí, como é que foi? E eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo, desperdiçando energia com coisas que... E aí eu cortei, tive essa mudança de hábito de não mais me envolver. Às vezes chega, comenta e eu desvio o assunto, vou fazer outra coisa. E isso não só para essa situação, mas eu observei em outras situações, como o Instagram, como muitas coisas que me faziam desperdiçar energia e tempo. É uma prática pontual para mim, e o resultado foi uma coisa que a Denise sempre ela alertou em mim, para eu falar mais entusiasmado. Na verdade, ela sugeria para eu falar sorrindo. E eu, verdade, se você observar, não falo muito sorrindo. Não falo, quase eu não falo sorrindo. Especialmente quando eu estou gravando um vídeo ali que eu quero passar uma mensagem séria. Mas ele tem um trecho do livro que ele está falando de seja uma pessoa atraente, que ele diz que é muito difícil as pessoas fecharem a mente para um orador entusiasmado. E depois dessa prática, claro, associada a outras práticas, inclusive do nosso próximo podcast, que vai ser Como Convencer Alguém em 90 Segundos, eu passei a prestar mais atenção nisso. E o resultado foi que, inclusive hoje eu estava catando esses resultados, algumas pessoas espontaneamente dizendo que eu estava comunicando mais feliz. Teve uma pessoa, inclusive, que tirou uma sequência de fotos minhas e disse assim, olha aí, Felipe, eu vou mandar essa sequência de fotos para você colocar na edição. Mas eu tinha que postar essa foto. Cara, olha pra cara do Ronde, como é que ele estava... Ah, como eu queria ter o mesmo dom, porque o bicho tava feliz, macho. Ele mandou uma sequência de fotos minha e ele escreveu assim, olha a felicidade desse cara. Aí eu peguei e disse, tá certo. E assim, eu sou uma pessoa feliz. Então, quando eu estou dando palestra, eu procuro ter insights de humor para quebrar um clima que às vezes é pesado. Mas assim, falar com um sorriso no rosto, para eu fazer isso, eu tenho que ser mais intencional. Então, criar uma personalidade atraente, sim, fortalecer isso através da comunicação, é uma das coisas que eu ainda estou praticando a partir dessa leitura. O que eu fiz assim de pontual mesmo, que teve muito resultado, foi criar um desejo ardente. Eu tenho um objetivo de, no final do ano, fazer uma viagem, e eu comecei a ver vídeos sobre o local que eu vou, o que é que tem para fazer lá. E realmente eu criei mais vontade ainda para realizar esse objetivo. E hoje eu já estou com quase todo pago a viagem, com quase tudo comprado para realizar essa viagem. E foi esse desejo ardente que criou em mim, a partir de visualizar eu já estando lá, declarar, como a Sueli falou, declarar esse objetivo. E isso fez eu criar um desejo ardente mais ainda pelo objetivo que eu queria. E é simples, né? Eu volto ao ponto. É tão simples que é complicado. Declarar. O que é declarar? É você colocar o seu objetivo e falar sobre ele. Aí uma pessoa que não tem a gestão das emoções, eu vou falar isso. Eu essa vou lá ficar falando pra mim mesmo essa bobagem aqui. Eu preciso disso. Eu lá preciso disso. Gravar um áudio, ficar escutando seu áudio, sua própria voz, falando o objetivo. Mal sabem, né? Mal sabem. Tem um amigo meu que diz que isso é o demônio do nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Só para ninguém fazer as coisas, né? Bom, uma prática que foi colocada por mim durante a leitura desse livro, por meio da leitura desse livro, foi eu assumir mais riscos. Eu não estou falando aqui de colocar a mão na boca do jacaré ou me lançar no prédio. Me jogar no aumentar prédio. Meu salário, não. Pelo contrário, vai gastar o salário. Mas eu não deixo mais que o medo limite as minhas ações que estão direcionadas aos meus objetivos. Isso é verdade, gente. Ele pode até não falar de um resultado, mas eu vou dizer que eu sei de resultados na vida dele a partir de posicionamentos intencionais que o medo não paralisou. Exatamente. E eu tinha muito medo, tinha medinho de cada coisinha,
abrir uma empresa, vou abrir um CNPJ, vou fazer um investimento, vou fazer isso. Não, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque não vai dar certo? Porque as pessoas não vão te dar atenção, ninguém vai ver. Eu digo, não, eu vou ter que fazer isso, eu que tenho que fazer e pronto, acabou-se. Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai colocar a mãozinha, ninguém vai pegar a minha mãozinha e fazer por mim, não. Só eu que tenho que fazer e pronto. Verdade. Esse livro é muito enriquecedor, porque na fala do Rondinelli, quando ele fala de personalidade atraente, eu vejo o quanto eu melhorei a relação do tom da voz. Quando eu vejo a fala do Diego sobre a obsessão por um objetivo, eu vejo o meu objetivo de construção do mestrado, da questão do emagrecimento. E quando tu fala no medo, eu me vejo o quanto eu tenho crescido no Mente Mestre de evoluir com a ajuda do Rondinelli mesmo. Nossa, assim, o quanto ele tem me incentivado nesse processo. E o livro, ele traz tudo isso. Eu vejo assim, nossa, como foram grandes práticas, quantas vivências maravilhosas. Falar nisso, eu abri o calendário e não vi teu nome ainda não. É aquela velha dificuldade do celular. Não vai dar certo. Minha prática. Mas tu tinha me dito que era dia 7, por isso que eu também não... Mas eu abri lá o calendário lá, tu tem que colocar teu nome, porque pode ser que não seja dia 7, tá? Vai depender de ti. Pode deixar esse diálogo. Pronto, minha prática, né, que eu coloquei em prática, principalmente sobre Mastermind, foi que eu passei a ter mais Mastermind com os meus sócios, né, que eu tenho 2 sócios. E nós tínhamos uma relação profissional de trabalho, muito do operacional também. E eu passei a ser mais estratégica com eles e conhecer mais deles, dedicar mais tempo a eles, conversar mais com eles, me reunir mais com eles e também com a equipe. Então, através dessas novas reuniões e novos alinhamentos, muita coisa mudou. E cada pessoa tem uma habilidade específica. Então, se eu sou muito boa com administração financeira, por exemplo, não tem por que eu estar fazendo outra função, enquanto quem não é bom nisso está fazendo outra e vice-versa. E aí, a partir disso, houveram novas reuniões, né? E eu passei a, dentro da empresa, fazer mais reuniões com a equipe, que antes eram muito escassas, não tinham uma periodicidade. Hoje já tem uma periodicidade, né? Da segunda-feira, algumas segundas-feiras são feitas. E eu faço mais com sócios também, na parte estratégica. Então, a partir disso, eu tomei outros posicionamentos dentro da empresa que mudaram os rumos, né? Da empresa, que realmente vinha passando por algumas dificuldades desde a pandemia. E aquilo estava, não camuflado, mas não estava nas minhas mãos ali, eu não passava por aquilo, era a parte administrativa. E a partir de novos posicionamentos eu passei realmente a olhar melhor, a me unir junto com eles, a chegar num consenso, a me sacrificar em muitas coisas que eram necessárias por um propósito, e eles também fizeram outros sacrifícios. E a partir disso houveram mudanças, então eu fico muito feliz de saber que eu paguei um preço, né, por um propósito, e eles também, cada um paga um preço, mas... realmente assim, se unir, sabe? Por um propósito e aplicar o mindset, porque é lindo ler lá no livro, né? Mas na hora de aplicar tem um preço, né? Você tá disposto ali e também saber até onde você vai, que eu impus alguns limites, né, pra mim mesma. Então, até aqui eu posso ir, até aqui é o meu lugar seguro. E através disso eu consegui, graças a Deus, reestruturar muita coisa, falando da administração da empresa, que ano que vem, se Deus quiser, vai estar bem melhor, mais estruturada, devido a eu realmente ter olhado os meus olhos para isso quando era necessário. E o livro que me despertou isso. E eu preciso te validar aqui também, porque eu meio que acompanhei isso, né? Eu não conheço os outros rapazes, eu sei que isso é um mastermind, mas falando assim de você, que é a pessoa que eu converso, de uma sessão para outra, especialmente nesse quesito, que foi o quesito que você focou mesmo, inclusive perdendo outras coisas, como você disse, abrindo mão de outras coisas, a evolução e a praticidade no processo. A Suelen, ela, em uma sessão passada, ela trouxe algumas demandas de descobertas de após posicionamento, descobertas coletivas com o time dela, e na nossa última sessão ela já trouxe os resultados do posicionamento que ela tomou dentro da empresa. Eu diria que você, como empresária, como empreendedora, cresceu bastante e é visível, entendeu? No posicionamento. É claro que eu posso falar, se for para cortar você diz depois, não corta essa parte. Mas ela está no caminho, ela está no caminho do aumento do próprio salário. E eu estou falando porque
por conta da nossa parceria profissional, alguns números foram demonstrados com muita clareza. Então, quero te validar por isso. Parabéns mesmo. É um resultado visível, prático, factível. Agora, vale a máxima que você diz, a troco de alguns sacrifícios, né? E o interessante é que houve um equilíbrio no meu propósito, porque com o livro eu aprendi sobre contribuir com as pessoas e também comigo mesmo, né? Que tem que ter um equilíbrio. Então, eu fiz tudo isso por mim, mas também por acreditar no propósito da empresa e pensando muito no futuro, em ver as pessoas que estavam ali crescendo. Então, desde a saída da colaboradora que me doeu, eu pensei, eu quero poder fazer mais. E não adianta nada reclamar, né? O que eu posso fazer? E a partir disso, eu tracei um novo propósito, né? Fiz um novo plano, sacrifiquei algumas coisas. E a longo prazo, eu estou no meu caminho da riqueza, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero ir com realmente quem quer ir junto. Isso, E quem quer bom. Ela incluiu, de fato, ela incluiu o time, os colaboradores. Não quero ir sozinha. Sonho grande, né? Com uma projeção. Perfeito, Sueli. Bate. Siga. Isso ainda não é visível hoje, né? Mas será, se Deus quiser. Mas é visível, quem quer, né? com a fé aplicada. E até na postura, né, da Sueli. A Sueli tá mais postura mais ereta. Dá pra perceber isso nela desde o começo da Mente Mestra. Mente mestra, né, gente? Muito bom. Uau. Vamos ovacionar, gente. Mas nem onde é que a gente está. Acho que é a frase agora. Uma frase que você colocaria na camisa. Eu vou falar a minha. A melhor forma de se proteger de uma derrota é disciplinar a mente para enfrentar a derrota antes que ela chegue. Ou seja, você vai para Gramado, leve agasalho. Agasalho não, né? Leve agasalho. Vai ser muito mais fácil. Aí entra nas coisas que eu disse, né? Qual foi o que mudou na minha forma de pensar ou de agir? Foi trazer à tona esse entendimento que eu já tenho. Tem muito canto que eu vou que eu não quero ir. De verdade. E eu vou por quê? Por conta de convenções. Porque é necessário. Nós vivemos em sociedade. Eu sou um ser sociável. Então, o que é que eu faço? Eu só vou passar 1 hora. E vai ser rápido. Eu vou passar 2 horas. E vai ser tranquilo. Isso, sábado. E aí eu vou e fico ali vivendo. Agora eu vivo, eu não fico... Não, eu vivo 60 minutos, eu vivo 90 minutos, mas eu levei meu agasalho. Essa frase aqui, ela ensinou muita coisa para mim, ensine para você também. Vai para Gramado, leva o casaco, você não vai precisar comprar lá, nem se chatear. A minha tem que ser no lençol, não cabe uma camisa não. É aquilo que um homem pode realizar com as mãos, raramente garante mais do que a mera sobrevivência. Aquilo que ele pode realizar usando a mente pode proporcionar tudo o que ele quiser na vida. Muito bom. A minha é assim. Um navio sem leme e um homem sem objetivo eventualmente acabam encalhados em algum areal remoto. Bom também. Objetivos devem ser expressos em ações intensas. Não adianta um objetivo sem que você se empreenda em realmente realizar ele com mastermind, com autoconfiança, com fé aplicada. O objetivo deve ser expresso em ações intensas. Isso estava no livro, tinha uma frase no livro assim, Samuel, tu tirou da cabeça. Sim, não, então... ok. Eu li, o Diego leu, a Jordana leu, aí ele falou a frase, né? Cara, que legal. A minha foca é bem curtinha, dá pra... que é nenhuma mente sozinha é completa. Bom, muito bom. Não precisa nem complemento. Já falou tudo. Ótimo. Para finalizar, gente, valeu o bate-papo, muito bom. Demais. Então proponha um desafio para o nosso YouTube espectador ou nosso podcast. Um desafio para o nosso ouvinte. Defina um objetivo que você vai alcançar até o final do ano. Esse objetivo você tem que conseguir mensurar ele e semanalmente estabeleça os passos que você tem que fazer para alcançar esse objetivo até o final do ano. Aumente a qualidade do serviço que você presta, mas a quantidade aumentando a sua atitude mental positiva. Muito bom. Aumente a qualidade, a quantidade, mas aumentando a atitude mental positiva. Muito bom. Samuel.
faça além do que você é pago para fazer. Faça algo por alguém, faça algo por alguém que essa pessoa não possa te fazer nada. Muito bom. Gostei disso. Interessante, eu falar isso aqui, foi até um dos nossos desafios. Foi de ônibus, foi da Mente Mestra. Foi da Mente Mestra. Quando se pensa em fazer alguma coisa por alguém que não pode fazer nada, logo se pensa no pobre, no necessitado e no doente, tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema com isso, não. Mas essa semana eu propus o desafio que eu poderia até propor para eles também, né? Mas não é o desafio do livro, né? É você ofertar alguma coisa para alguém que não precisa. Você ofertar alguma coisa para alguém que talvez a tua mente dissesse assim: o que eu vou oferecer para a Suelen se ela não precisa disso? Isso também vai surpreender as pessoas e vai fazer o bem a você. Mas esse não é meu desafio, não. Qual é o desafio? Jordana já falou dela? Já falou? Sim. Fala você. Analise o seu ciclo de amigos, conexões, pessoas, mesmo as que você acredita que não podem lhe dar nada em troca, e veja como você pode extrair o seu melhor para oferecer para elas e também receber algo delas. E através disso formar um mastermind, porque não necessariamente o mastermind tem que ser com pessoas poderosas, não. Isso. Todo mundo tem algo a oferecer, todo Isso. mundo tem uma conexão, Muito todo bom. mundo tem algo a agregar. Então, analise as pessoas que tem ao seu redor, valorize elas e veja o que você pode realmente tanto acrescentar quanto receber delas. E digo mais, todo conhecimento tem valor, então coloque um preço no seu conhecimento. Você pode ajudar as pessoas, mas não precisa ser de graça. Então veja o que você pode oferecer ao mundo e colocar um preço em cima disso. E também... E é isso. Tem que cortar essa parte por rios. Ela hoje tá que tá. Viu? Os dois aqui hoje, ó, ela e ele aqui estudaram a lição. É porque eu vivi o livro mesmo. É todos nós. Muito bom. Uai, quer terminar? É isso, coloque um preço no seu conhecimento, se conecte com pessoas e não subestime pessoas. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. A minha dica foi suplantada pela dica dela. Porque eu ia falar, de fato, para você anotar aí as 5 pessoas mais próximas de você, anotar quais são as 3 áreas mais carentes na sua vida, dar nota a essas áreas, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas, e depois disso, saber se você precisa estar mais perto ou se você precisa estar mais longe. Vocês entenderam isso? Sim. A minha dica foi suplantada, a dica prevalece, tá? Mas a minha dica foi suplantada pela dica da Suelen, pelo fato dela ter dito que todo mundo tem algo bom para dar. Então veja se nessas pessoas que você selecionou, eu estou falando de Mastermind, ela tem algumas coisas boas que possam ser aproveitadas na sua vida. Se não tiver, não precisa você deixar de ser amigo, deixar de ser amiga. É só dar um tempo e ver a tua vida prosperar um pouco mais, ainda que seja inicialmente, emocionalmente, para depois você poder ajudar essas outras pessoas. Não estou falando de abandono, eu não estou falando que as outras pessoas são ruins. Eu estou falando que, no fundo, você depende de você. Eu dependo de mim. Cada pessoa aqui depende de si próprio. Se nós ficarmos perto de certas pessoas que são contagiosas, de fato, isso vai atrasar o nosso processo. Mas eu repito, considere a dica dela também. Todo mundo tem alguma coisa boa para dar e o que é melhor ainda, você também pode dar algo para alguém. Só não esqueça, para você dar, é preciso você transbordar. Porque senão você está tirando do que é seu e aí você entende o que você quiser para dar para outra pessoa. E aí, no final das contas, quem vai ser prejudicada é você. Beleza? Eu fui enriquecido demais com isso aqui. Eu revivi o livro de uma maneira melhor
do que a leitura do livro. Muito obrigado por isso, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom também estar aqui com vocês. Obrigado, quero agradecer a Ednice, quero agradecer a Nai, quero agradecer a Morgana, que fizeram aqui a técnica da gravação desse podcast. Quero agradecer também a minha filha, que está aqui assistindo pacientemente. Esse foi o Seja Intencional. Nós discutimos as práticas intencionais que foram aplicadas e que podem ser aplicadas por você, para você aumentar o seu próprio salário. A gente se vê no próximo episódio. Se alguma coisa aqui faz sentido para você, é isso. Faz isso. Valeu. Seja intencional. Tchau, tchau.